Boa noite a todos. Flávia. Então vou tentar aqui essa noite passar um pouquinho sobre o que eu entendi do capítulo, do segundo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Primeiramente eu queria agradecer a Deus a oportunidade de poder estar na doutrina, estudando, né, para a minha própria evolução. Agradecer à doutora Marlene, né, ao Rodrigo, que agora está em Sorocaba, que me convidou a estar participando das reuniões. E agradecer a vocês que têm a paciência de estar aqui ouvindo, né, e se dispondo a aprender junto comigo. Eu não sei se vocês leram o capítulo, alguém de vocês aqui, quem leu o capítulo, e viu o quanto é difícil, né? O livro, assim, tem uma linguagem muito difícil, tanto é que na internet a gente acha um glossário traduzindo as palavras mais difíceis do livro. Porque às vezes você lê um capítulo e não entende o que o capítulo fala, ou um parágrafo e não entende o que aquele parágrafo fala, né? Mas eu li 4 vezes e falei, gente, não é possível, né? É muito difícil, né? Muitas informações, né? Da área da saúde, da área da saúde, o vocabulário também é bem culto, né? Então a gente vai tentar falar aqui um pouquinho. Então, o capítulo 2 é sobre corpo espiritual. O corpo espiritual é o perispírito, também chamado psicossoma. Então ele fala, o corpo espiritual é o retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, o que ele quer dizer com isso? Na verdade, que o corpo, resumindo, né, o corpo físico, ele é um reflexo do corpo espiritual, que é o perispírito. E o corpo espiritual é um reflexo do corpo mental. Então, assim, o resumo desse parágrafo é isso. O corpo físico é um reflexo do perispírito, que é o corpo espiritual, e esse corpo espiritual é um reflexo do corpo mental. O corpo mental, ele tem a forma humana, talvez? Também, né? Então, aí o autor vai falar. O que é, então, esse corpo mental? O corpo mental assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, ele é o envoltório sutil da mente. Então isso é o que o autor está falando. O que é o corpo mental? Ele é um envoltório sutil da nossa mente. E aí, o que ele acrescenta? Que não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores, porque falta no vocabulário terrestre palavras que definam o que é corpo mental. Então a única coisa que eles nos falam é que o corpo mental ele é um envoltório sutil da mente. Então tentei ilustrar isso. Aqui seria o espírito, a alma. Aqui seria o corpo mental. Aqui o perispírito. E depois o corpo físico. Então, acho que essa foto explica bastante. Então, o corpo físico que está aqui fora, ele é um reflexo do corpo espiritual que está aqui. E esse corpo espiritual, ele é um reflexo do corpo mental. O corpo mental é como se ele estivesse envolvendo o espírito, a mente. Certo? Todo mundo entendeu? Aqui é uma outra figura para explicar. Então a gente tem o espírito, né, a mente. Aqui tem o corpo mental, que é o envoltório sutil do espírito. E aí a gente tem o perispírito, o duplo etéreo, que está ligando o perispírito ao corpo físico, e o corpo fixo.
do corpo físico. Então, o corpo físico, ó, ele é um reflexo do perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo espiritual é um reflexo do corpo mental, que está envolvendo aqui a nossa mente, o espírito, certo? Quando a gente desencarna, a gente conserva todas essas estruturas. O que a gente perde é o corpo físico. A gente conserva o perispírito, a gente conserva o corpo mental, o espírito. Então, esse primeiro parágrafo fala disso. Depois eu vou apresentar aqui 2 slides falando um pouquinho mais sobre o corpo mental, o corpo espiritual, que é o perispírito. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange os fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, esse é um outro parágrafo do livro. O que quer dizer esse parágrafo? Que após a morte do corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, ele passará a apresentar modificações. Então, o indivíduo morreu, esse perispírito, o corpo espiritual, ele vai sofrer transformações. De que forma que ele sofre transformações? Tanto na função dele, quanto na constituição. Então, como que o perispírito vai mudar a constituição? Então, com relação à constituição, o perispírito ele é formado por uma estrutura eletromagnética. E essa estrutura eletromagnética, ela vai ser modificada após o desencarne de acordo com a mente de cada indivíduo. Então, como que vai ficar a constituição do meu perispírito quando eu morrer? De acordo com a minha mente. A dele vai ficar de acordo com a mente dele. Falta palavras para a gente definir como que vai ficar, porque já que ele fala pra gente que é só o envoltório, o corpo mental é o envoltório da mente, a gente não tem como ilustrar, não tem como mostrar uma figura de como ficaria, né? E como que esse perispírito, então eu falei que o perispírito depois que a gente morre, ele sofre uma alteração na constituição. E também ele sofre uma alteração na função. De que forma que ele altera a função? Então o perispírito ele sofre a modificação nos aspectos reprodutivos e nos aspectos nutritivos. Por quê? É óbvio isso, porque quando a gente morre, a gente não vai precisar do mesmo nutriente que a gente está encarnado. E também nós não vamos usar o nosso aparelho reprodutivo com a mesma finalidade, da mesma forma, quando a gente desencarnar. Então, com relação à função, o que muda é isso, no aparelho nutritivo e no aparelho reprodutivo. E é muito importante a gente ter em mente que essas alterações ocorrem no perispírito, que ocorrem no perispírito depois do desencarne, dependem muito da conduta espiritual de cada um aqui na Terra. Da forma como eu usei o meu aparelho nutritivo, eu vou ter uma alteração funcional determinada. Da forma que eu usei o meu aparelho reprodutivo, isso a gente pode pensar no sexo abusivo, na forma como a gente faz uso dessas funções, a estrutura que ele se forma é de acordo com a nossa conduta. E o que vai variar é a evolução moral de cada um. Então, a pessoa que é moralmente evoluída vai ter uma estrutura. A pessoa que está com um grau de evolução um pouco atrasado com relação à outra vai ter uma determinada forma. Vocês entenderam assim, essa parte? Se valer como claro. Nós já falamos aqui várias vezes, o livro do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria, ele fala para nós o seguinte, que o Emmanuel apareceu para o Chico como Manuel da Nóbrega. E só quando ele ditou há 2000 anos é que ele se transformou, o corpo mental dele se plasmou como o senador Publio Lento. Até então era o Manuel da Nóbrega. Entendeu? Até nos 2000 anos aí ele se apresenta a partir daquele momento como Publio Lento. Entendeu? Então ele modificou
corpo A mental. constituição do corpo mental dele. Uma outra coisa que ele fala sobre o corpo espiritual. Claro está, portanto, que é ele o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura é a contextura, a organização, as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides. O que é partícula coloide? São substâncias que não se cristalizam facilmente, ou são substâncias também que não se dissolvem facilmente. Tem uma dificuldade de mudar de estado, tanto para cristalização quanto para dissolução. Com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos, né, de acordo com as características da forma, conforme o campo mental a que se ajusta. Bem complexo, né? O que eu entendi desse parágrafo? Ele pede para a gente fazer, por onde eu estudei, ele sugere que a gente faça uma leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no item separação da alma e do corpo. Eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas eu trouxe para vocês, pra gente, né? Deixa eu achar aqui a ordem. É o seguinte, no capítulo 3, que é da volta do espírito extinta a vida corpórea, a vida espiritual, no item separação da alma e do corpo. Na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Aí tem uma pergunta uma subpergunta. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí ele responde: não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, o que se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, e de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços desatam, eles não se quebram. Então, quando há a morte, não é como se tivesse quebrado um copo e rompe. É como se você estivesse desfazendo um laço. E à medida que você vai desfazendo esse laço lentamente, há a separação do corpo físico, do perispírito e o espírito. E aí, o que é mais importante é a nota que tem a nota que o Allan Kardec faz sobre essa questão, que é o que a gente pode transferir para a vida da gente. Que durante a vida o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório, que é o perispírito, que é o que a gente está estudando hoje. A morte, ela é a destruição do corpo somente, e não a desse outro envoltório, que do corpo se separa quando cessa nessa vida orgânica. Então foi o que eu falei. Quando morre é só o corpo físico, todas aquelas estruturas da foto se mantêm. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, ele se opera gradualmente. Em uns ele é bastante rápido, podendo dizer-se que no momento da morte é mais ou menos o momento da libertação, como se fosse mesmo o passarinho que a gente abre a gaiola e ele sai voando. Em outros, naqueles sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido durante algumas vezes. Pode durar semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade.
Quer dizer, o corpo está morto, às vezes já está enterrado, e a ligação ainda permanece. Nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com aquele espírito. Afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância que a gente, durante a vida, mantém com a matéria. Então, a nossa admiração, né, o nosso apego à matéria, a nossa ligação à matéria, causa isso. E é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, mais penoso vai ser essa separação dele com a matéria. Ao passo que a atividade intelectual, o nosso desenvolvimento moral, faz com que esse desprendimento aconteça até enquanto a gente estiver vivo, né? Se a gente não se apega à parte material, à parte sensual, a gente começa a dar razão para os verdadeiros valores, né, que está no Evangelho. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos, se tem podido observar que isso acontece na morte. E aí ele fala que às vezes as pessoas são tão apegadas ao corpo que elas são capazes de vivenciar até a decomposição do corpo físico. E aí ele cita o exemplo das pessoas, isso acontece em algumas pessoas que suicidam, né? Então, essa é a questão 155, que ele pede para fazer uma relação. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, ele fala que é através do perispírito que a consciência, que é imortal, continua a manifestar-se mesmo depois da morte, né? E o corpo espiritual, ele é o quê? Resumindo isso, ele é uma formação sutil, os recursos empregados em sua organização, eles são altamente dinâmicos. E isso permite que o perispírito se modifique, né? Na estrutura, na composição, na forma. As células que compõem esse perispírito, elas estão em outra faixa vibratória, diferente da nossa. E o perispírito, ele vai modificar a sua densidade nas dependências da nossa condição, né? Acho que quanto mais evoluído o espírito, menor a densidade do perispírito, né? E a textura, como a textura é porosa e plástica, isso que permite com que ele se mude a configuração. Então, assim, resumindo, nem a forma, nem a textura do perispírito é fixa, e elas vão se modificar, dependendo da atitude mental de cada um e do ambiente onde a gente está. Então é isso. Essa é a parte que ele fala sobre o corpo e espírito. Se eu souber, eu respondo. Claro. Eu só queria dizer da bondade das leis do Pai, né? Uhum. Os espíritos também estão submetidos à lei da gravidade. Uhum. Então você imagina bilhões de criaturas imundos encarnando. O Pai, você vai para cá, você vai para lá. Não. A própria densidade determina, o seu perispírito já vai dizer se você vai mais para cá, para cima, você fica, né, mais denso, você fica mais leve, você. Então a gente vai de acordo com a densidade do nosso perispírito. Né? Quando você lê o livro do André Luiz, você vê isso, que quando eles vão fazer socorro nas áreas mais sofridas, né, eles passam por um tratamento para poder entrar naquele campo. Exatamente. Agora imagina que Jesus deve ter feito, né, para poder reencarnar, né? Eu fiquei pensando nisso na hora que eu estava estudando. Então a gente viu que existem diferença fisiológica e anatômica entre o corpo físico e o perispírito. Agora ele vai entrar um pouco na parte de centros vitais. E ele fala que o corpo espiritual e o corpo físico, eles são regidos pelo centro coronário. O centro coronário, ele é localizado na região do nosso cérebro, né? Na parte física nossa, o centro coronário é localizado na região do nosso cérebro. E ele é um órgão do perispírito. Ele não é um órgão do corpo físico, ele é um órgão do perispírito. E aí está a sede da mente, né? Esse corpo,
esse centro ele coordena todos os demais centros vitais. Então aqui acho que ficou mais fácil no livro, né, que é os centros vitais. Então o que ele fala? Estudado no plano em que nos encontramos, que o André está falando, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma é assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir ou reconhecer. A gente não tem muitas informações a respeito, foi o que o autor falou na nota a princípio. E nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos desses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Ele fala, é assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, que foi o que eu falei, que ele está instalado no cérebro, ele é a sede da mente, né? O centro coronário ele vai supervisionar os outros centros vitais e que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundidas de uma usina. Assim como as peças secundidas de uma usina respondem ao comando da peça motor, que serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. São palavras do livro, né? Então, esse parágrafo, eu vou explicar isso mais pra frente. Esse parágrafo aqui, ele faz um resumo de cada centro. Então, os centros secundários entrelaçados no nosso perispírito e, consequentemente, no corpo físico, porque ele vai estar refletindo no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral. O centro cerebral, que está aqui, que é o centro frontal. O centro cerebral é contíguo ao coronário, né, que ele vem logo abaixo aqui do centro coronário, que fica no cérebro, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtice encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Aí aqui ficou um pouco mais fácil, né, porque a gente já leu um pouco na parte da medicina. Mas mesmo assim continua difícil, ele vai falar a função de cada centro. O centro laríngeo, que está aqui representado pelo C, o centro laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação. Esqueci de grifar. O centro cardíaco está aqui, na letra E. O centro cardíaco dirigindo a emotividade, a circulação das forças de base. O centro esplênico determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, que é sanguíneo, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Então aqui está o centro hemático, o centro esplênico, a letra F. Isso é onde corresponde mais ou menos no corpo físico. O centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, de que qualquer modo representam concentrados fluídicos penetrando na organização. E o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, associação e realização das almas. Então essa é a figura que explica cada um dos centros, o coronário, o frontal ou cerebral, o centro faríngeo, o humeral, o cardíaco, o esplênico, o umbilical e o básico. Aqui uma outra foto para exemplificar cada um dos centros, né? Muito usado na cromoterapia, na hora que eles vão pedindo para a gente concentrar em cada centro e falando a importância de cada um, que isso vai estar refletindo de forma direta no corpo físico. E aí o que ele fala?
centro coronário, ao centro coronário chegam os estímulos do plano superior. E dele vão partir os estímulos espirituais que se difundem sobre a matéria espiritual que o envolve, transmitindo aos demais centros os reflexos vivos dos nossos sentimentos, das nossas ideias e das nossas ações. Está aqui mais ou menos esse esquema 1, é o esquema de um paciente encarnado. Você tem o centro coronário e ele sofre influência da mente, desse registro automático. Aqui está o corpo espiritual, por ser um esquema de um paciente encarnado, então ele tanto emite ao centro coronário quanto ele volta. Vou exemplificar daqui um pouquinho. O corpo físico, desculpe, e o corpo espiritual. Diferente do desencarnado, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas não vai ter a figura do corpo físico. Vai ter o registro automático, vai ter a mente, vai ter o corpo espiritual, tudo isso influencia. E aí ele fala assim, ele dá um exemplo de como o centro coronário recebe as informações do plano espiritual. Então ele fala o seguinte, quando surge uma vontade, isso está bem relacionado com o mecanismo da mediunidade, quando o André explicou sobre a vontade, quando surge uma vontade, que é uma manifestação inteligente, a vontade, a mente vai captar essa vontade e vai examinar os elementos que envolvem essa vontade. Quem que faz isso? É o centro coronário. O centro coronário que vai captar essa vontade do indivíduo e vai examinar quais são os elementos que envolvem essa vontade. Aí, automaticamente, após ele registrar o tipo de influência que está sendo acionado para ter aquela vontade, ele também vai acionar quais são as responsabilidades que influenciam aquele indivíduo a desenvolver aquela vontade. Então, tudo isso é registrado, captado e estudado pelo nosso centro coronário. Aí, a seguir, o centro coronário ele vai mandar uma mensagem para todo ser, para a nossa Constituição. E para todo ser, de que forma? Informando quais são as consequências felizes e infelizes daquela nossa vontade, que já foi transformada numa influência. Então, assim, quando a gente tem uma vontade, todo esse mecanismo se dá pelo centro coronário. Ele manda uma informação para o corpo e aí a gente vai sentir aquela sensação agradável ou desagradável mediante as consequências que aquela vontade traz. Aí ele fala que se a vontade ficar apenas no terreno da intenção, o processo se interrompe. Agora, se ela é transformada numa ação, ela atuará de que forma? Através do corpo físico. E também ela vai sofrer influência do ambiente que aquele espírito, que aquele ser humano tiver. Então, não sei se ficou complexo, mas mais ou menos para ilustrar de que forma a vontade atua no centro coronário e isso é passado para a gente. Isso que você explicou do centro coronário, qual é a diferença da mente? Do centro coronário. O centro coronário está localizado na mente. Na mente. Isso. Mas quando ele tem tudo isso que você disse, a mente está funcionando. Na verdade, a mente, ela manda um estímulo para o centro coronário. A vontade, ela é o princípio inteligente, é formado na mente. Entendeu? Espírito, talvez. No espírito, né? Mas isso é uma coisa do ser humano, né? O princípio do ser humano, o princípio da inteligência está na mente. Então a vontade, acho que o impulso se dá na mente. Eu posso pensar da maneira que você falou, que seria o corpo mental? Pode, acho que sim. Acho que ele vai estar, o corpo mental, ele vai estar armazenando, ele é um envoltório sutil da nossa mente. Aí gera um estímulo, que aí passa para o centro coronário e aí faz todo esse caminho. Exatamente. Foi isso que eu entendi, né? Só lembrando o seguinte, nós estamos estudando aqui na primeira exatamente isso, pecar por pensamento, o erro do pensamento, o adultério por pensamento, no momento que se interrompe isso, ele diz, interrompeu, não houve ação. A forma pensamento está jogada, mas ela sofreu uma interrupção. Entretanto, se houver a ação,
Aí, Exatamente. aquelas flechinhas para explicar daqui a pouco entram. E aí que ele fala sobre, com relação ao que você está falando, para a gente lembrar de Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 a 48, a prática do mal e a intenção de cometê-lo, né? É um pouco grande para ler, mas depois, se vocês quiserem ler em casa, tem relação com isso, né? Eu até fui procurar, mas ele vai falar aqui agora. Isso tem relação o quê? Jogando para a nossa vida, a parte prática disso, tem relação com a reforma íntima do ser humano. Então, assim, nossas imperfeições e os nossos defeitos. No dia a dia, refletimos inconscientemente emoções, pensamentos, sentimentos e aspirações sem controle, sem conhecimento próprio. Vemos constantemente os erros e os defeitos dos que nos rodeiam e somos incapazes de perceber os nossos próprios defeitos. Nossas faltas são sempre justificadas por nós mesmos e colocamos-nos sempre como vítimas. A grande maioria das criaturas são imediatistas, isto é, compraz-se na satisfação de suas necessidades elementares e na manifestação das paixões. Que foi o que eu falei aquele dia, contei aquela historinha lá sobre o rato que viu a ratoeira na fazenda, né? Que vocês estavam aqui presentes. Que ele vai lá, avisa a vaca, mas o que tem a ratoeira, né? E depois ele vai, avisa o porco não tá nem aí com a história da ratoeira, ele avisa a galinha, eu vou rezar por você. E no final, a dona da fazenda pisa na ratoeira, machuca a perna, e aí primeiro que é sacrificada é a galinha, para fazer uma canja, né? Depois vem um monte de vizinho, familiar visitar, eles matam o porco, e por fim a mulher morre e no funeral mataram a vaca, né? Então, enquanto a gente tem enquanto a gente continuar nessa função imediatista, né, sem pensar no próximo, a gente não vai evoluir. E nesse estágio, o homem está mais próximo do estado natural do que da natureza espiritual, que foi o que o André falou semana passada. Quanto mais a gente souber qual é o nosso propósito, qual é o propósito nosso, mais próximo a gente vai estar do propósito da criação, que é o propósito de Deus na nossa vida. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. Nesse estágio natural, os hábitos mais comuns são a sensualidade, a gula, a agressividade. Isso tem a ver com o que falou na questão do Livro dos Espíritos. Quanto mais a gente tiver ligado à parte material e sensual, mais apegado vai ser o nosso corpo físico do nosso corpo espiritual. Uma pequena minoria da humanidade compreende sua natureza espiritual e, como tal, reflete um comportamento mais racional e menos compulsivo. Daí que ele fala que o adiantamento moral de cada um vai fazer com que a gente vá desapegando desse corpo espiritual até mesmo em vida. E a primazia por valores imediatistas reflete igualmente uma postura materialista, portanto efêmera, ao passo que a nossa natureza de espíritos objetiva valores eternos, portanto morais, interiores, que é o que a gente tem que buscar. Então, com relação aqui a Mateus, ele fala sobre as nossas potencialidades. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Os espíritos, sendo individuações da inteligência absoluta, possuem identidade de origem e de natureza com Deus. A presença divina é imanente nos espíritos, e nossa natureza essencial possui relativamente todos os atributos divinos. Cabe a nós, os espíritos, portanto, revelar e trazer essa luz à tona. Tornar o ato essas potencialidades que cada um tem, pela conscientização e consequente dinamização das mesmas. Nós mesmos temos que buscar quais são as nossas potencialidades. Talvez eu aqui falando hoje, eu estou tentando descobrir qual é o meu potencial, qual é o meu grau evolutivo, de que maneira eu posso melhorar, fazer a minha reforma íntima. Porque pode ter certeza, quem mais aprendeu fui eu, que tive que ler a semana inteira para entender cada parágrafo, né?
precisamos sair da condição de seres conduzidos pelo meio, para passarmos à categoria de condutores de nós mesmos. Sair daquela inércia, daquele sentimento de colocar sempre a culpa no outro, no melindre, né? Importa conhecer o que possuímos de qualidade infinita em nossa essência. Então, esse é o resumo que ele faz sobre os corpos vitais, né? E aí, aqui eu já expliquei sobre o centro coronário, isso no espírito encarnado, como se dá a relação. Aqui sobre o espírito desencarnado, né? Não tem a figura aqui do corpo espiritual, mas isso aqui é um reflexo daquela primeira figura que eu mostrei, que tinha o corpo mental, o corpo espiritual e o perispírito. O corpo mental, o corpo espiritual e do pretérito. E aqui uma parte que ele vai falar um pouco sobre a estrutura mental das células. Que é importante considerar, todavia, que nós, ele está falando deles lá, né? Os desencarnados, na esfera em que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental. Então, para eles é mais fácil estudar a estrutura mental, porque eles têm vocabulário, eles têm um maior conhecimento sobre essa estrutura do que a gente. De modo a iniciarmos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, o hausto corpuscular de Deus, que se compõe à base do universo infinito. E o que ele quis dizer com isso? Que embora não esteja muito claro no livro, fica sugestionado que essa estrutura mental das células diz respeito somente aos desencarnados, porque a gente não tem nem vocabulário terrestre para explicar ou definir isso. E todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência dessa matéria, esse hausto. O que é esse hausto que ele fala? Um fluido produzido pela respiração, ou senão o aurus é o ato de aurir, de sorvir, de aspirar corpúsculos de Deus que compõem toda a base do universo. É o fluido cósmico universal. Exatamente, que vai ser a constituição do corpo espiritual. E o que ele fala sobre os centros vitais? É um pouco complexo, mas depois eu vou tentar resumir. São os centros vitais, fulcros. Fulcros é a base de sustentação. Fulcros é base de sustentação. São os centros vitais das bases de sustentação energética que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso. E detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes, as células que produzem fosfato e carbono de cálcio para a construção dos ossos, as que distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas para o fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins, e há outras tantas que se ocupam do fábrico de substâncias indispensáveis à conservação e à defesa da vida das glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem. Então ele está explicando qual é a relação de cada centro vital com as células. Como se forma cada célula do corpo, desde a parte óssea, a relação com o sangue, com as estruturas que formam o nosso intestino, né? E essas células que uma coisa eu vou contar que eu nem agora eu lembrei. Na terça-feira que eu estava lendo esse capítulo, estava tão difícil, né? E aí eu dormi e sonhei com duas amigas minhas que eram as residentes mais inteligentes da minha época. E eu falei, nossa, elas estão num curso aqui, né, no plano espiritual.
Aí eu perguntei assim, posso ficar aqui, né? E aí elas nem responderam direito, falaram que podia. E eu fiquei a noite inteira encostada assim numa parede, eu não entendi uma palavra que elas falaram. Aí eu acordei de manhã e falei, nossa, que sonho estranho, né? Que as duas, que eram as mais inteligentes, né? E ainda perguntei, nossa, cadê a Fernanda, que também era uma inteligente? Falaram, ela tá de licença maternidade e ela ganhou um nenê. Aí eu peguei, acordei e falei, nossa, sonhei com a Ana Cecília e a Maíra estudando, né? Mandei uma mensagem pra menina de manhã, nossa, eu tive um sonho estranho com você, que você tava num curso, né? E vocês estudavam umas coisas tão difíceis de medicina que eu não entendi nada. E aí, ainda falei pra Fernanda, né? Falei, Fernanda, você faz parte do curso, só que você tá de licença maternidade lá também, né? Minha avó precisa voltar. E aí a Ana Cecília falou, olha, eu não lembro de nada. Pra falar a verdade, eu não ando estudando, acho que nem aqui. Mas eu tenho certeza que ela tava lá. E aí à noite, a hora que eu fui ler, ficou tão fácil. Eu falei, nossa, que estranho, ontem tava tão difícil, né? E hoje ficou fácil. Aí eu, ligando pra minha mãe, falei, mãe, eu acho que à noite eu fui num curso. Porque tava tão difícil. E agora, depois eu li, né? Então eu acho que a minha oração, tenho certeza que foi atendida. Com certeza. Então à noite, as dúvidas, se vocês quiserem pedir pra ir na aula, né? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a exteriorização dos centros vitais. Como se dá a exteriorização dos centros vitais? Só ler um pouquinho. Observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconhecemos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Fenômeno em que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono. Então isso aí é bem importante. Ele fala que tanto o corpo espiritual como o corpo físico são veículos eletromagnéticos. E os centros vitais, que são aqueles que eu expliquei, o esplênico, coronário, o cerebral, eles podem ser manipulados até durante a vida terrena. Como que isso acontece? E para que isso acontece? Acontece com a finalidade de que as células do nosso corpo tenham o comportamento renovado. E de que forma isso? Durante o sono, a gente pode receber o auxílio de médicos e enfermeiros desencarnados que vêm para renovar essas nossas células. Esse é um exemplo mais próximo dessa exteriorização dos centros vitais. E mediante essas intervenções no nosso corpo, a gente, às vezes, tem a graça de sarar de um problema, de um tumor, né? E ele fala que isso só se dá de acordo com o merecimento de cada um. Isso tem a ver com o tratamento que a gente faz aqui na casa, né? Porque a cura não está na gente, em quem está dando passe. A cura está em cada um, em vir, em ouvir, em procurar entender o porquê daquele problema, daquela doença e tentar modificar a ação. Não é só a vontade e parar, tentar colocar em prática. Porque só de acordo com o nosso merecimento que a gente vai conseguir transformar essas células, né? E para finalizar, ele fala sobre o corpo espiritual depois da morte, que tem um pouco a ver com a questão que eu li, né, do Livro dos Espíritos. Depois, se vocês, quem não chegou, quiser ler em casa, a questão 155, que ele fala como se dá a separação do corpo espiritual com o corpo físico. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além de cargo fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor e da comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças
gerando novas formas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. E aí ele volta ao início do que a gente falou, que o modo como o corpo espiritual se apresenta depende do equilíbrio emocional e do avanço cultural de quem está governando. Tudo vai depender da gente, do quanto a gente evoluiu, de como está a nossa razão, de como está a nossa moral. Depois da morte carnal, vão ocorrer algumas alterações. E aí foi o que a gente já explicou, principalmente no centro vital gástrico e no centro genésico, porque a gente não vai precisar dos mesmos alimentos e a gente vai usar o aparelho reprodutivo de uma outra forma. E uma vez que muda o padrão alimentar, de nutrição, e as almas vão se reunir no matrimônio divino com sublimação e amor, né? Diferente de muitos matrimônios que a gente vê hoje aqui. Esse corpo evolui e aprimora-se cada vez mais, tanto nas experiências terrenas como nas regiões espirituais. Então ele conclui que a nossa evolução é constante. A gente evolui aqui no plano físico da mesma forma que a gente evolui lá no plano espiritual. A gente está em constante estudo, recebendo informações, né? Então cabe a cada um de nós colocar isso em prática, né? Então, acho que isso é o resumo do último parágrafo e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho as informações. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Só falar aqui, quem lê a pergunta 5.5 pode curtir a espiritualidade. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer colocar? Quer fazer alguma colocação? Só queria lembrar que a glândula pineal. Oi, tudo bom? Pode falar. Tá bom, doutor? Isso. É responsável por toda essa teia nas quais nós estamos mergulhados. Ela tem uma interligação direta com o centro coronário no corpo físico. O Luiz quer falar, né? Eu só falei da pergunta 5.5 para ele. Eu estava ótimo. Ele está com culpa, ele está com culpa. Só ia pedir um pouquinho de silêncio. Só um minutinho, gente, um pouquinho de silêncio, só para a gente concluir. Eu queria, sim, primeiro parabenizar você pela apresentação. O livro é um livro bastante difícil, né? A gente, quem já leu, quem já fez o próprio estudo sabe que é um livro difícil. Mas o mais importante foi todo o carinho e todo o amor que você teve no seu estudo e na sua explanação. O tema perispírito é um tema fundamental para todos nós que frequentamos a casa espírita, que frequentamos, que fazemos parte de algum grupo de estudo, enfim, é fundamental que a gente conheça e estude o perispírito. Já nos outros estudos, nos anos anteriores, nos cursos dados pela doutora Marlene Nobre, ela sempre reforçava isso, né, que a gente precisa conhecer o perispírito. Gostaria de fazer só uma ou duas observações, que é o que você assim colocou e que às vezes pode ter ficado alguma dúvida para outras pessoas. Os pensamentos, a mente, né, ela acaba pertencendo àquilo que a gente chama de corpo mental, né? E é através desse corpo mental que a gente emite aí os pensamentos e, obviamente, o centro coronário, como os demais centros vitais, como você colocou brilhantemente na sua apresentação, se localiza no perispírito. E, obviamente, que a emissão desses pensamentos, né, quando atinge o perispírito e pelos centros de força serem a ponte entre o perispírito e o corpo físico, isso vai, obviamente, refletir no nosso corpo físico. Portanto, aquela passagem que você colocou lá de Jesus em relação a Mateus e tal, a finalidade da gente trazer o curso e fazer a reflexão desse tema é justamente a gente trazer a reflexão sobre a necessidade da mudança dos nossos pensamentos, da nossa mudança de ser, da nossa mudança de sentir, porque isso é o que vai determinar
um maior ou menor nível de saúde. E lembrar também que o fato da gente ter a doença não é ruim. A doença é um sinal de aprendizado. É algo que é necessário para o nosso reajuste. E é frequente, muitas vezes, que a gente procure a casa espírita buscando a cura do corpo físico, que é louvável, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Mas também, em concomitância a isso, é importante que a gente tenha consciência de que aquela situação vivenciada, aquele adoecimento, também pode ser o início do processo da nossa cura, através da nossa renovação moral, da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir. Era só isso que eu gostaria de colocar. Tá bom? Obrigada. O senhor quer falar alguma coisa, né? Esse tá bravo. Veja bem, no meu conceito, toda essa sabedoria aí está ligado praticamente à evangelização do nosso espírito. Quanto mais nós nos evangelizamos, mais nós vamos entender melhor esse mecanismo, que é muito difícil realmente. Olha aqui, quantos tipos de corpos que aparecem, corpo mental, espiritual, mental, tudo isso, né? Então, é necessário que nós procuremos estudar bastante o Evangelho, porque o Evangelho é o nosso pedestal de evolução. Acredito que nessas alturas nós vamos entender melhor. Assim, quando nós desencarnarmos, nós ficaremos mais felizes e mais entendidos. Está certo? Isso mesmo. Obrigada. Mais alguma colocação? Ela quer falar. Então, eu também, assim, atrapalhada com esses estudos, eu localizei num vídeo a doutora Marlene falando. Então me deu assim, uma tranquilidade grande quando ela falou assim, olha, o perispírito continua sempre para nós. Eu já estou aqui há muito tempo, vou continuar muito tempo com o meu perispírito, vestida do meu perispírito. Que a nossa saída do planeta Terra, do entorno do planeta Terra para outros lugares, não é? Pela nossa vontade, só poderia ser feita depois que o nosso perispírito estivesse uma leveza tão grande, onde então nós poderíamos ter essa opção. Então, assim, ela falou assim, não, vocês sempre vão estar vestidas pelo perispírito, continuam vivos. Então isso assim deu assim, uma tranquilidade enorme da continuação da vida, né? Mas num outro livro, eu li que, por vezes, quando vem de outros lugares para nos resgatar espíritos que estão muito pesados e muito difíceis, essa ida para outra dimensão ou fora do planeta Terra, é feita por veículos que vêm nos buscar, mas aí não é da vontade do espírito. Que o livre-arbítrio do espírito para ir para outro lugar só depois que estivesse muito leve, diluído. Na verdade, era diluído. Quando nós começamos a chegar a uma diluição, aí não teria mais forma. Exatamente. Certo? Certo. Pessoal, só um minutinho, por favor, que agora estamos em cima da hora. Desculpa cortar, doutor. Só duas coisas. A gente só pode dispersar depois da frase vamos trabalhar. Ainda não falei, tá? É só um exemplo. Então, agradecer para a doutora Thalita, a gente está em cima da hora, porque, né, o pessoal também, quando for perguntar, tentar ser o mais rápido possível, tá certo? Continuamos a campanha do leite. Vamos trabalhar. Obrigada, gente.